Jesus está em nós. Ele é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Nós saudamos a todos com a paz bendita, gloriosa, do nosso amado e Salvador Jesus Cristo. Que a graça, a bondade e a misericórdia do Senhor nos sejam sempre multiplicadas. Vamos abrir nossas Bíblias, Mateus capítulo 18, a partir do verso 21. Falar de perdão de pecado, perdão para com o próximo, com os nossos semelhantes. Mateus 18, verso 21. Então Pedro aproximou-se dele e disse: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus disse: não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus pode se comparar a um certo rei que quis fazer conta com seus servos. E começando a fazer conta, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que se pagar ao seu senhor, mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida lhe fosse paga. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiro, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, prostrando-se aos seus pés, rogava, dizendo: seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi e lançou na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito, e foram declarar ao seu senhor tudo o que lhe havia passado. Então o seu senhor, chamando a sua presença, disse: servo malvado, perdoei toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devia tu igualmente ter compaixão do teu conservo, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um ao seu irmão as suas ofensas. Todos podem se assentar. Nosso assunto, como já falamos, é sobre o perdão. E o perdão é uma das manifestações mais essenciais do Evangelho. Porque sem perdão o Evangelho não se inicia. Não existe Evangelho sem perdão. O Evangelho é o perdão de Deus ao mais vil pecador. O fato de nós estarmos aqui nessa noite é uma prova cabal de que nós fomos perdoados por Deus. E nós agora temos uma dívida: perdoar aqueles que também nos ofendem. A dívida dos perdoados é perdoar aqueles que também nos ofendem. Essa palavra nessa noite, para nós, do perdão, ela encaixa na orelha de cada um de nós aqui nessa noite. Porque
Esse assunto é inerente a cada um aqui. Quem aqui nunca feriu alguém ou não foi ferido? Quem aqui nunca magoou alguém ou alguém não te magoou? De uma forma ou de outra. Quem já ofendeu uma pessoa ou também não foi ofendido? E o perdão, meus irmãos, é essencial para a nossa vida. É uma questão de sobrevivência. Porque se eu fui perdoado por Deus, e a minha dívida foi paga, foi toda quitada, e eu não contestei esse perdão, isso vai passar agora a ser um critério para a minha vida. Eu vou transmitir aquilo que eu recebi do meu Pai. Nada além disso é Evangelho. Nada fora disso é Evangelho. Se nós não estamos vivendo isso, nós realmente não estamos vivendo o Evangelho genuíno de Jesus. Infelizmente, é uma grande realidade. A maioria, muitos crentes, não conseguem liberar o perdão. Muitos crentes estão vivendo com raiz de amargura. Isso é um problema que está nos lares, nas igrejas, no local de trabalho, na sociedade em geral. Pessoas que não perdoam. Aí você vê pessoas que abandonam as igrejas, pessoas que abandonam os seus lares, marido que não perdoa a esposa, esposa que não perdoa o marido, filho que não perdoa o pai. Isso é um grande problema. Infelizmente, está dentro de muitos crentes, porque eles são crentes da terra, não são crentes do céu. Faz parte de uma igreja aqui, física, mas não faz parte da noiva do Cordeiro, da igreja de Jesus. E nós vamos falar nessa noite aqui a respeito do perdão. E eu vou dizer uma coisa para os irmãos, quando eu pensei em trazer essa palavra, foi esses dias nós aqui, em um culto, e muitas pessoas falaram, dentro de um curso, que o que mais marcou foi o perdão. Então eu passei para notar o seguinte: as pessoas não estão conseguindo entender o que é o perdão de Deus. E essa passagem aqui, essa parábola do credor incompassivo, ela é uma resposta de Jesus a uma pergunta de Pedro acerca do perdão. Porque nem os discípulos que andavam com Jesus estavam entendendo ainda o que era o perdão. E Pedro falou assim: Senhor, nós devemos perdoar 7 vezes? O Senhor deu a resposta para ele: não somente 7, mas 70 vezes 7. Mostrando que o perdão é ilimitado. Porque se você está contando, é porque você não perdoou. E essa resposta, essa indagação de Pedro, ela faz parte de uma tradição judaica, porque eles tinham o hábito de, na tradição, não era bíblica, de perdoar 3 vezes. Então na quarta, eles perdoavam a pessoa 3 vezes, na quarta já não perdoava mais. Então Pedro, quando ele fala com o Senhor, ele até achou que ele estava sendo generoso, né? Como se ele dissesse: Senhor, aqui eles perdoam 3, vou falar 7, já vou estar no lucro. E o Senhor desmontou com a sua resposta todo aquele entendimento que estava sobre aqueles que achavam que o perdão tem que ser limitado. Você tem que colocar limite no perdão. E Jesus vai mostrar exatamente que o perdão não é uma questão de frequência, de número, de quantidade, mas o perdão é uma atitude do coração, é uma atitude contínua na nossa vida. O perdão é uma forma de vida. Eu vou transmitir aquilo que eu recebi do meu Pai.
Se eu realmente fui perdoado por Deus, eu não tenho como não perdoar aqueles que me ofendem. Por quê? Porque por mais alto que seja, por maior que seja a ofensa de alguém para com a minha vida, a minha dívida com Deus é muito maior. Não só a minha, como a de cada um de nós. Então Jesus, quando ele lança também a mão de 70 vezes 7, dessa expressão, ele está usando uma expressão lá do Antigo Testamento, lá em Gênesis 4, 24. Quando diz assim, aquele que ferir Caim, vai ser castigado 7 vezes, mas Lameque, 70 vezes 7. Está aí, quer colocar esse texto aí, Gênesis 4, 24. Então Jesus estava mostrando o que com isso? Que a relação humana, o ser humano, porque 7 vezes Caim será castigado, mas Lameque 70 vezes 7. Está vendo? Você lembra que Jesus sempre usava o Antigo Testamento. Paulo, quando ele vai trazer os seus ensinos, ele sempre usou a palavra. Porque para Deus não tem diferença. A palavra é uma só. O Novo Testamento, o Antigo Testamento, nós vamos ver que se torna uma coisa só. Por isso que Jesus, ele é o verbo que se fez carne, ele é a palavra, ele é toda a palavra de Deus. Então Jesus vai mostrar aqui, com essa expressão, de uma vingança, né, ilimitada. Jesus vai transformar aquilo que é o natural do ser humano, de se vingar, ele vai transformar isso em algo sobrenatural, de trocar uma vingança ilimitada por um perdão ilimitado. Isso é o Evangelho. E aqueles que foram alcançados por esse Evangelho, eles vão viver essa experiência. Mas é o que a gente vê que não acontece muito. Então o texto mostra essa passagem, e Jesus vai contar uma parábola ali para Pedro e aqueles que estavam ali à sua volta. E ele vai falar a parábola de um rei, que ele foi fazer conta com os seus servos, das dívidas que eles tinham com ele. E apareceu um que devia 10.000 talentos. Meus irmãos, essa conta é astronômica. Aqui é usado até uma hipérbole, né? Que é algo astronômico. 10.000 talentos, de acordo com alguns estudiosos, passa de bilhão hoje. Isso significa que aquele servo, ele nunca teria condição de pagar aquela dívida. E quem é esse rei que perdoou aquele servo dessa dívida astronômica impagável? Esse rei é o nosso Deus. Um Deus que é amoroso, misericordioso, mas um Deus que também corrige e ele pune quando nós não andamos de acordo com a sua vontade. E quem é esse servo que devia essa quantia grande, essa quantia que não tinha como pagar? Fala a respeito da nossa vida, porque o pecado na nossa vida criou uma quantia impagável. O pecado, ele é devastador. Não há como nós pagarmos pelos nossos pecados. Mas a Bíblia diz que em Jesus, o nosso Deus, ele pagou a nossa dívida. O inocente de Deus morreu no nosso lugar, porque o salário do pecado é a morte. Então, se nós pecamos, nós tínhamos que morrer. Mas Jesus veio e morreu no nosso lugar, pagou a nossa dívida.
todas as dívidas, a ordenança que era contra nós, Ele cravou ela lá na cruz do Calvário. Então nós fomos perdoados, meus irmãos. A nossa dívida foi quitada, foi apagada. Dos seus pecados já não me lembro mais. Deus nos perdoou. E o que se esperar daqueles que foram perdoados de uma dívida impagável? Essa história ela ia muito bem, até que ela começa a tomar um rumo inesperado, porque aquele homem que pediu, que suplicou misericórdia àquele rei, e ele foi até um pouco prepotente, né? Senhor, tem misericórdia, porque se o Senhor me perdoar, né? Tem misericórdia de mim, e eu vou pagar o Senhor. Como é que ele ia pagar? Nunca tinha condição de pagar. E aqui fala para nós, às vezes, de muitos crentes, que ele acha que ele pode fazer alguma coisa pela salvação, que ele pode pagar. Não, meu irmão, a salvação é graça, é favor imerecido. Nós não merecíamos, mas o Pai nos salvou. O Pai conquistou para nós essa grande salvação, quitando todas as nossas dívidas. Mas então ele pediu misericórdia, compaixão, e o rei teve compaixão, perdoou ele. Mas o que se esperar dele? Um homem que foi livre de uma dívida astronômica, impagável. Tudo que se esperava desse servo era que ele saísse pelas ruas, se fôssemos nós, irmão, saísse pela rua, festejando, glorificando, né? Contando para as pessoas, eu fui perdoado da dívida que eu nunca tinha condição de pagar, minha família agora está comigo aqui, eu estava preso, e a minha mulher está solta, meus filhos, hein? Essa era tudo que se esperava dele. Mas essa história toma um rumo inesperado, porque ele vai tomar uma atitude completamente diferente daquilo que era o comum. A atitude dele vai fugir do razoável, porque ele, ao invés de desfrutar daquela alegria, daquele momento, daquele perdão, daquela dívida, sabe o que ele fez? Ele correu e encontrou logo um conservo dele, que tinha uma dívida mínima para ele, 100 dias, era sem dinheiro para ele, uma dívida pequena até. Para quem recebeu um perdão de uma dívida tão grande, aquela dívida não era nada. Mas ele não conseguiu transmitir aquilo que ele recebeu do coração do rei, aquele perdão tão maravilhoso. Ele nem desfrutou dos benefícios do perdão, ele já foi lá logo massacrando, hein? Sufocando aquele servo que devia ele. A vingança, o ódio, o rancor, a mágoa estava tão grande na vida dele que ele fez, o homem não tinha como pagar. E é interessante que ele não ouviu nem o eco da própria voz dele, porque aquele servo, ele faz uma oração igual a que ele fez, ó, seja generoso comigo e tudo te pagarei. Foi a mesma oração que ele fez. Ele estava tão insensível que ele não conseguiu nem entender. Ó, essa oração eu fiz ela. Ele pegou e lançou aquele homem na prisão. Quando você pagar tudo, você vai sair de lá. Meus queridos, quantas vezes nós estamos assim? Quantas pessoas, quantos crentes, quantas pessoas dentro dos seus lares não conseguem nem desfrutar do perdão de Deus, porque está com tanto rancor, tanta raiz de amargura, tanto ódio no coração, que ele não consegue nem desfrutar da bênção de Deus. As pessoas vivem infelizes, rancorosas. E é interessante que, eu pergunto aos irmãos, se uma pessoa deve a outra, se ela lançar ele na prisão, aí, se ele não pagou estando livre, quanto mais estando preso, aí é que não tem como pagar, né? Então, se uma pessoa tem uma dívida com você, se você quer receber realmente essa dívida,
e não está preocupado com vingança, você vai deixar essa pessoa livre para ele pagar a dívida. Mas se você lançar ele na prisão, é porque realmente você não está querendo receber, você quer se vingar. E quantos crentes assim, quantas pessoas assim, eles não querem nem, estão nem preocupados com a dívida, é a sede de vingança. As pessoas ficam cegas. Aí quantas doenças que vêm na vida das pessoas. Porque a falta de perdão, ela traz problema para a nossa vida física e para o espiritual. Sabia disso? Quantas doenças psicossomáticas, doenças da mente, tumores. Sabia que falta de perdão causa tumores? Infarto agudo do miocárdio, estresse, depressão. As pessoas vão guardando tanto ódio, tanta raiz de amargura, que as pessoas vão adoecendo. Eu estava fazendo um estudo sobre isso. Pessoas que são rancorosas, que guardam mágoa, com ressentimento, que vivem esses traumas emocionais, eles vivem menos de 10 a 20 anos, menos do que a pessoa comum. E às vezes você vê as pessoas com tanto ódio, com tanta mágoa, porque ele não consegue transmitir. Meus irmãos, se nós realmente recebemos o perdão de Deus, se nós vivemos isso realmente, nós vamos transmitir, nós vamos multiplicar, porque se eu recebi de Deus algo, aquilo vai se tornar um critério para a minha vida, e eu vou viver da mesma forma como meu pai me ensinou. A Bíblia diz que nós precisamos ser imitadores de Deus, mas tem crente que imita mais o outro do que Deus, né? Tem pessoas que você olha para ele não tem nenhuma característica de que é um servo de Deus, porque ele não imita Deus, ele não quer ser a imagem e semelhança de Deus, ele é mais a semelhança do mundo. E aí, aquele servo lançou ele na prisão, mas a Bíblia diz que os conservos que estavam ali foram e falaram com o rei do que havia acontecido. E eu quero dizer que nós temos que ter cuidado, porque aquilo que é a história da malícia de cada um de nós está chegando diante do rei. Tem testemunhas terrenas e tem testemunhas celestiais que está levando as notícias da maldade, da ingratidão, de tantos sentimentos perversos que está no nosso coração, que está chegando diante de Deus. Não há como esconder nada de Deus. Nós não podemos brincar de crente. A notícia chegou, e o rei falou: servo malvado, olha só, perdoei você de toda aquela dívida que me suplicaste, e você não devia tu igualmente ter compaixão do teu servo, como eu também tive misericórdia de ti? Você não podia fazer igualmente eu fiz? Está vendo? Como é que nós temos que ser imitadores de Deus? Como é que nós temos que transferir aquilo que nós recebemos de Deus? Meus irmãos, o perdão é a coisa mais libertadora que existe. Perdão abre portas. Quem não perdoa, fecha a porta. Mas o Evangelho não é isso. A nossa vida diante de Deus é imitar Ele, é ser misericordioso. E é interessante que ele recebeu a misericórdia do rei,
E ele queria misericórdia para ele, mas queria justiça para o outro. Que tanto queria como fez justiça com o outro. E às vezes nós somos assim. Nós queremos que Deus nos perdoa. Nós queremos viver debaixo da graça dele. Mas nós julgamos muitas outras pessoas que estão à nossa volta. Quantas vezes, meus irmãos, se vê pessoas criticando, falando mal, né, dentro das igrejas? Quantas pessoas que vai guardando, a Bíblia diz para ter cuidado, para não deixar que nenhuma raiz de amargura se brote no nosso coração, para que nós não se privamos da graça de Deus. E tem muitos crentes que estão se privando da graça de Deus por causa de raiz de amargura. E quando nós falamos de perdão, meu irmão, ninguém perdoa porque é bonzinho. Ninguém perdoa porque tem facilidade. Ninguém perdoa porque o coração dele é mais sensível do que o outro. Não. Perdão não é natural, não. Perdão é uma bênção de Deus. É algo da graça de Deus na nossa vida. Não tem facilidade. Não. Ninguém tem facilidade. Mas quando nós temos a graça de Deus, quando nós entendemos aquilo que o Pai fez pela nossa vida, nós vamos viver e transmitir aquilo que nós recebemos. Paulo diz assim: eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. João diz assim: e nós o amamos, mas ele nos amou primeiro. E o perdão nós temos que liberar, não somente quando alguém nos procura e pede perdão. Mesmo que as pessoas não pedem perdão, libera, meu irmão, porque você que é o mais beneficiado. Exemplo disso, Jesus estava na cruz, esbofeteado, cuspido, zombado, vilipendiado, e ele, sem ninguém falar nada, ele fala: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ah, pastor, mas era Jesus. Tá. Estevão, primeiro mártir. Estevão estava sendo apedrejado. E ele disse: Senhor, não lhe impute eles esse pecado. Um homem cheio do Espírito Santo, um homem cheio da graça de Deus, um homem que sabia perdoar, que sabia viver o verdadeiro evangelho, que não estava se privando da graça de Deus, mas estava liberando a graça de Deus, porque havia abundante graça sobre ele e sobre aqueles que estavam naqueles dias. E o perdão, meu querido, não é para o outro, é para nós, é para você. Ele que pensa que o perdão é para o outro, não, o perdão é para nós. Um dia um irmão falou assim: pastor, mas esse negócio de perdoar não está errado não? A gente perdoa, daqui a pouco o cara faz a mesma coisa, perdoa de novo, faz a mesma coisa. Eu falei: não tem nada de errado não, porque o perdão não é para o outro, o perdão é para você mesmo, é você que tem que sair desse rancor, desse lugar de mágoa, de ódio, de ira. As pessoas estão assim, não saem. E só tem uma forma de perdoar. Quando você quer perdoar, não olhe pelo que a pessoa fez por você, olhe pelo que Deus fez por você. Se nós olharmos pelo que Deus fez por nós vamos perdoar com a maior facilidade. Exercita o perdão, porque você vai ver que você vai ser o mais beneficiado. Não tem uma alegria completa, não tem a verdadeira felicidade, se nós não perdoarmos. Quem não perdoa está pecando, sabia? Quem não perdoa está em pecado. Vocês sabiam disso? Quem não perdoa está em pecado? Porque Jesus disse na oração do próximo: quem não perdoa o pecado não é perdoado. Então quem não perdoa está cheio de pecado. Então, meus queridos, se você talvez está nutrindo rancor, mágoa, ressentimento, e sabe o que é ressentimento? Ressentir é sentir de novo, não vale a pena. Está nutrindo ressentimento, ódio, saia urgentemente dessa condição.
Ore ao Senhor. E perdão não é emoção, não é sentimento. Perdão é uma atitude do coração. Perdão é mandamento. Deus mandou que nós... É mandamento. Então você quer ser feliz? Perdoe. Não faça como aquele servo que... E o rei ficou indignado, porque ele não conseguiu transmitir aquilo que o rei tinha passado para ele. Meus irmãos, vamos transmitir, vamos transbordar. Hein? Perdão é uma escolha, meu irmão. É uma escolha. Pastor, é uma escolha. Você quer ver? Quem já disse assim, ó, essa eu não perdoo? Hã? Quem já falou isso? Você escolheu não perdoar. E eu digo uma coisa, eu já aprendi isso, eu hoje, se eu souber que alguém vai fazer alguma coisa comigo daqui a 10 anos, já está perdoado desde hoje. É uma escolha, meu irmão. Eu vou guardar raiz de amargura no meu coração? Vou deixar de ser feliz por causa dos outros? Não, meu irmão. Hein? Olha para a cruz. Olha porque o rei, olha a grande dívida que o rei perdoou na sua vida. Perdoou e continua perdoando e vai perdoar ainda. Não, ó, perdoei, mas se você fizer mais... Não, meu irmão, se Jesus falasse isso conosco hoje, nós não pedimos perdão quando começamos aqui, se ele falasse assim com a gente, ó, vou perdoar, mas daqui para frente não tem perdão, o que ia acontecer conosco? É inferno, lago de fogo. Então, perdão é isso. Eu até fiz uma anotação aqui interessante. Você sabe qual a maior vingança contra o inimigo? Vou te falar aqui. Você quer vingar mesmo do inimigo? Perdoa ele. Sabe por quê? Porque você mata esse inimigo. Você vai matar o inimigo e vai renascer agora, não mais o inimigo, porque você matou o inimigo. Agora, caso contrário, você vai ter que dormir com o inimigo. Ele vai tirar o seu sono. Você vai comer com ele. Você vai caminhar com ele. Vai levantar com ele. Vai deitar com ele. Acordar com ele. Vai trabalhar com ele. E eu creio que ninguém quer isso. Então o perdão é algo transformador. É algo libertador. Perdão hoje, que nós possamos viver esse perdão, esse bálsamo. Libere, meu irmão. Eu não sei se talvez tenha alguém aqui assim, creio que não, né? Mas pode ter alguém que vai nos ouvir ainda essa mensagem. Se tem alguma mágoa no seu coração, se tem algum desejo de vingança, perdoe. O perdão é libertador. O perdão é como um bálsamo para a nossa alma. O perdão para nós é um refrigério para o nosso coração. É como água fresca para os nossos pés. É viver em novidade de vida, onde todas as coisas se passaram, tudo se faz novo na nossa vida. Se alguém com alguma mágoa, com algum ressentimento do marido, ou do pai, ou do filho, ou do patrão, ou do empregado, ou do seu pastor, ou de alguém, hoje é o dia que possamos viver esse perdão maravilhoso, porque o rei, quando aquele servo, ele não teve misericórdia, ele falou assim, indignado, o rei entregou ele aos atormentadores, até que tudo
se fosse pago. Eu pergunto, ele tinha como pagar aquela dívida? Hã? Não. Nós temos como pagar a dívida? Nossa, não. Então nós só temos um caminho, uma opção, é perdoar. Jesus tinha essa facilidade de amar sem ser amado, de perdoar aqueles que o feriam. O mestre da vida, o mestre do amor nos ensinou como devemos proceder. E nós precisamos ser cópia dele. Aquele que Dante conheceu também o predestinou para ser conforme a imagem do seu filho. Que possamos ser imagem dele. Que amar como ele amou. Caminhar como ele caminhou. Perdoar como ele perdoou. Ser santo como ele é santo. Ser justo como ele é justo. Ser misericordioso como ele é misericordioso. E se o Pai habita em nós, se Jesus habita em nós, se nós somos templo do Espírito Santo, meus irmãos, nós vamos ter o coração aberto. Nós vamos transferir tudo aquilo que nós recebemos do Pai e viver uma vida de paz, de alegria. Porque quando nós perdoamos, nós temos paz com Deus. E quem tem paz com Deus, tem paz com todos os homens. Não vive, não. E é isso que nós possamos viver. Que possamos testemunhar. Que possamos transbordar. Não guarde. Libere o seu coração. Vale a pena viver esse evangelho da graça tão maravilhoso. E é Ele que nos capacita para viver essas verdades tão gloriosas. Agora, assim fará também o vosso Pai Celestial, se do coração não perdoardes. Se não perdoar, seremos também atormentados. Quantas pessoas atormentadas, quantas almas atormentadas, hein? Quantos corações atormentados, quantas pessoas com tanto traumas, porque foram entregues a isso. Não é isso que nós queremos. Nós não queremos viver isso. Nós queremos viver a graça de Deus. Nós queremos perdoar e viver esse evangelho maravilhoso, glorioso, que o Senhor nos comissionou, nos convocou, e que possamos ser testemunha viva desse evangelho maravilhoso, desse perdão glorioso. Vale a pena perdoar. Que Deus possa nos abençoar. Vamos cantar um louvor ao Senhor.